Pessoal, vamos iniciando aqui. Aqui é a Tatiane, né? Vamos iniciando a respeito aí a todos que já estão, né? Pontuais demais, entraram bem cedo aqui. Teve parceiros que entrou fazia 10 minutinhos para as 16, né? Querendo saber aí das novidades no mercado, das novidades do presença. Então, agora é a hora da gente falar aqui um pouquinho sobre as mudanças, né? Todos estão bem ansiosos aí por conta dessas alterações que teve no FGTS, nas garantias do crédito ao trabalhador. Muitos parceiros ainda estão querendo saber serão essas garantias, essas garantias serão aplicadas, quando vai dar vigência, né? Então, assim, o intuito desse bate-papo aqui com vocês é deixar vocês tranquilos em relação a isso, né, parceiros? E quem ainda não voltou a digitar no Presença, pessoal, aproveitem e voltem a digitar no Presença, porque nossa esteira está 100%, tá? Então, nós estamos com as digitações normais, tá? Está normalizado. Por enquanto, né? Enquanto os bancos, de antemão, quero tranquilizá-los referente a esse novo processo das garantias, porque os bancos, eles vão aplicando devagar esse processo, tá? Não será um processo que será feito agora, porque antes de colocar em prática as garantias, os bancos e as fintechs vão testar. Tá? Testar se funciona, testar no sistema. Então, hoje, o que que eu posso trazer para vocês para tranquilizá-los, tá? Antes da gente iniciar aqui a apresentação do material. As garantias ainda não está muito clara, não está 100%, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no Presença, e eu acredito também o que o mercado vai fazer, averbar aos poucos, né? Primeiro vai ter ali a fase de teste, né, para colocar as novas garantias em prática e posteriormente ir fazendo as averbações devagar, né? Testando o sistema para que não tenha nenhum problema ali, nenhuma intercorrência durante o processo de pagamento e processo aí de atendimento ao cliente na ponta, tá? Então, aqui no Presença, como está feito, nossa esteira está normal, tá bom? Como estava antes. Nós não estamos aplicando a priori as garantias, tá? Então, o nosso processo está extremamente fluido, tá bom? Se a Cá quiser complementar aqui enquanto eu vou conversando, tem toda a autonomia, tá bom, pessoal? E vamos tirando as dúvidas de vocês. Por enquanto, aproveitem, façam a digitação. Nós temos aqui o roteiro, já já a Cá vai complementar um pouquinho, vai falar como está nosso roteiro. A gente também pode falar um pouquinho de elegibilidade, que está excelente aqui e das tecnologias que só o Presença tem. Também durante esse bate-papo, nós temos uma convidada especial, tá? Daqui a pouquinho eu confirmo se ela está por aqui e ela vai falar um pouquinho aí de algumas ferramentas que nós temos aqui no Presença que vai ajudá-los aí nas vendas, tá? É importante a gente ter feedback de gerentes de promotor ou de parceiros, então nós abrimos as portas para vocês passarem feedbacks positivos, tá? Para que o intuito é ajudar mesmo o parceiro aí na ponta a vender, a digitar muito aqui no Presença, como já está ocorrendo as digitações, desde o dia 26 está excelente aqui, muitos parceiros vendendo demais, né? 100 mil por dia, meio milhão por dia, 1 milhão por dia, nós conseguimos orientar você a ter esse volume hoje aqui no Presença, porque nós temos as ferramentas aqui para ajudar vocês. E já já a Cá fala das ferramentas, tá? Falando um pouquinho mais das garantias, o que é a nova solução de garantias, tá? Então, o intuito, pessoal, é que os bancos e as fintechs aí que nós façamos a redução do risco de crédito, né? Todo mundo sabe que hoje a inadimplência do CLT, por ser um produto de risco, né? Querendo ou não, é um produto de risco, né? É um produto que tem maior inadimplência se a gente compara com um produto de convênios ou até mesmo com o INSS ou com o SIAP. Obviamente, a gente tem um risco de crédito muito maior que outros produtos, tá? E por isso eu acredito aqui, o Presença acredita que vindo aí as garantias e colocando tudo isso em prática, a gente vai ter um cenário de um risco de crédito bem reduzido aí no mercado. Então, obviamente que a gente vai ter taxas menores de juros, tá? Isso não está sendo aplicado, não tem essa obrigatoriedade. Como eu disse, o processo vai ser incluído aos poucos no sistema, mas a priori a gente tem taxas, vai ter, né? Taxas menores ali, se vocês verificarem DataPrev, e também saiu no Diário Oficial, que vai ser de 1,99, o custo efetivo total, né? Que é o custo total da operação. O cliente vai ter melhores condições de pagamento, então para ele na ponta vai ser extremamente bom e facilidade na aprovação, tá?
Então, assim, nós enxergamos que será um processo bem positivo aí para o cliente, tá? E também para o mercado, porque a gente sabe que o risco de crédito ele é muito alto desse produto, né? E é importante até para controlar esse cenário, economia, né? E para gente, para que nós tenhamos aí uma assertividade também, vai ser bem positivo, tá? Então, como vai se iniciar as garantias, tá? Então, serão 3 garantias, tá bom? Vocês, obviamente, já devem ter lido muito em relação ao assunto, porque os parceiros ficam bem antenados em relação a isso e essas mudanças de mercado, tá? Então, primeira garantia, verbas rescisórias. Então, 35% das verbas rescisórias, tá? Então, aqui no material a gente tem todos os benefícios, né? Condições de crédito mais vantajosa, porque eu falei um pouquinho do risco de crédito que reduz bastante no mercado, melhora a inadimplência também, que é um fator bem que muitas fintechs e bancos ainda estão com uma inadimplência bem alta, né? E obviamente a gente consegue trazer mais segurança para o mercado como um todo, tá? Então a gente também tem a segunda garantia, que a gente usa ali 10% do saldo do FGTS. Tá? Lógico que é para demissões sem justa causa, que o cliente vai deixar apto ali a garantia na carteira de trabalho, tá? A gente tem todo um processo aí de habilitação da garantia que o cliente vai fazer posteriormente, tá? Quando ser aplicadas essas garantias, como se fosse o antigo FGTS que a gente fazia, hoje a gente não faz tanto FGTS, mas o processo ali de autorização vai ser bem parecido, não vai ser muito diferente, não. Vai ser na carteira de trabalho dele, o cliente vai fazer esse passo a passo ali, tá? Então, como eu disse, terceira garantia, multa rescisória, tá? Então, a gente também vai conseguir usar 100% da multa rescisória, tá bom? Que corresponde aos 40% aí que a empresa tem a obrigação de pagar quando demite o funcionário sem justa causa, tá? Aqui a gente tem um passo a passo, se vocês acompanham ali a Escola do Crédito, é uma grande parceira do Presença, olhem ali que eles têm divulgado muito material, pessoal, sobre essas mudanças, e também sobre como funciona a formalização, tá? Não vou mastigar muito aqui para vocês. Com certeza vocês já sabem, mas o processo ele é bem tranquilo, é tudo na carteira de trabalho do funcionário, do cliente que ele vai fazer, tá bom? Na escola do crédito, sigam presença ali. Oficial presença, a gente sempre coloca muito material ali para vocês darem uma olhadinha. E pessoal, a gente vai falar do Vende Aí ainda. Mas quem não conhece, acessem a página do Vende Aí. A Karine vai falar muito aqui sobre o Vende Aí, que é uma ferramenta que vem com tudo aqui para os parceiros conseguirem uma volumetria boa aqui de vendas, tá? A Ká vai falar daqui a pouquinho. Na segunda parte eu passo aqui a palavra para ela. E no Vende Aí tem um vídeo ali do nosso diretor do Guerra, né? Provavelmente vocês já conhecem aqui a nossa diretoria, mas vocês podem acessar ali o Vende Aí. Tem um vídeo bem interessante ali do Nicolas, que é o dono do Vende Aí, que é uma ferramenta de CRM que vocês conseguem vender, tá bom? A Cá depois detalha para vocês como funciona. Eu tenho também uma convidada bem especial aqui que vai falar um pouquinho dessa ferramenta. E vocês também podem ver o vídeo que o nosso diretor apresentou junto com o Nicolas, falando nas mudanças do FGTS. Bem interessante vocês ver esse vídeo, você parceiro que está com dúvida das mudanças, como vai ser implementado esse processo e tudo mais. É bem interessante que vocês acessem ali a live que o nosso diretor fez com o diretor da Vende Aí do Nicolas, tá? Então, não vou detalhar muito esse processo, tá bom? Então, aqui a gente finaliza com as informações e condições. Agora, eu vou passar um pouquinho para cá falar do nosso roteiro, das nossas tecnologias. Parar compartilhamento da tela um minutinho. E, pessoal, vamos tirando as dúvidas aqui. Qual vídeo, tá? Deixa eu tirar as dúvidas aqui, eu já passo a palavra para cá. Pessoal, o vídeo do Vende Aí, ali, o nosso diretor, junto com o diretor do Vende Aí, acessa ali no Instagram, Vende Aí, tá? Vocês vão verificar uma live que o nosso diretor fez junto com o diretor do Vende Aí, falando um pouquinho das alterações do FGTS, tá? Dúvidas, pode chamar aqui, pode chamar o gerente, mas acessa ali o Instagram, tá tudo no Instagram, que vocês terão todos os materiais e conseguem tirar mais dúvidas referente a essas novas mudanças, tá? Então, por enquanto, presença continua a digitação normal e aproveitem, Cá. Vou passar para você, Cá, para falar um pouquinho aqui do nosso roteiro, tecnologia e vamos tirando as dúvidas de vocês, tá bom?
Perfeito, pessoal. Olha, é muito importante esses pontos que a Tati trouxe aqui para nós. Então, é muito bom que vocês se mantenham informados ali nas nossas redes sociais, né? Principalmente no nosso Instagram, que é o nosso maior canal de comunicação, fora o interno, que é a comunidade, nós temos o Instagram. E lá já tem esse post em relação às garantias. Então, veja bem, veja com calma, leia com atenção. Como a Tati bem disse, só voltando e ressaltando isso que permanece do jeito que está o nosso CLT. Tá? A Tati comentou também da nossa esteira, a esteira está totalmente automática, né? Em casos, por exemplo, de travas, é por conta de documentação do cliente, né? Então, eu vou explicar isso para vocês durante aqui o nosso treinamento, mas a esteira é totalmente automática. Então, hoje no Presença, na verdade, nós somos tecnologia avançada aqui dentro, tá? Nós temos muitas ferramentas para otimizar ali os processos, para auxiliar você a alavancar, a crescer em produção. E uma das nossas ferramentas que nós temos já disponível para vocês é a consulta em lote. Eu já vou iniciar por ela, por quê? Porque ela tem sido muito procurada, né? Então, nós sabemos que a dor, na verdade, hoje do CLT é de você encontrar um lead qualificado. E nós, né, como fintech, nós viemos do Corban, entendemos como é que estar na ponta, como é a dificuldade de você realmente encontrar um público ideal. Nós liberamos ali para os nossos parceiros a nossa tecnologia para todos os usuários do Presença. Você que já é parceiro antigo aqui de casa, aqui do Presença, você já tem esse acesso. Para parceiros novos que estão iniciando, geralmente tem que solicitar ali a parametrização junto com o seu comercial, se é um login muito recente. Mas isso daí também é uma coisa de imediata que nós conseguimos fazer aqui dentro, tá? Você pediu ali o acesso com o seu comercial, ele manda para o gerente aqui do Presença e nós parametrizamos aqui dentro de casa. De início, 2.000 consultas ali no seu login. Você já tem o passo a passo, depois o seu comercial também manda ali para você poder fazer o passo a passo no próprio portal. E o que é legal? Você pega a sua base de FGTS, às vezes é uma base muito fria. Então é legal você meio que bater lá na nossa consulta off, que nós também temos aqui no Presença, que faz para você ali distribuição do que é elegível e o que não é. E o que vem de sim, eu costumo muito dizer isso para os meus parceiros, o que vem de sim de retorno você guarda e depois você joga na consulta on. Isso é uma das estratégias que nós temos aqui dentro do Presença, tá? Eu sei que vocês já conhecem ali o nosso roteiro, então por isso que eu estou indo um pouco mais aqui na nossa consulta em lote, porque realmente é uma ferramenta que todos os parceiros têm acesso, mas nem todos ainda estão utilizando. Então é importante você que, estou com muita dificuldade aqui, cá, Tati, não sei como eu faço para higienizar, não sei que ferramenta utilizar, por que não já utilizar direto no portal do Presença? Você já tem acesso do Presença, então é mais fácil você fazer tudo num canal só. E essa é a nossa ideia: concentrar no nosso portal, na nossa plataforma, que fique mais fácil, mais prático para você que é parceiro realmente utilizar e realmente digitar a proposta para o seu cliente. Então, por lá você pode fazer tanto a consulta como também a digitação. Tudo isso no próprio portal do Presença. Essa é uma das tecnologias e ferramentas que nós temos aqui dentro, que é a consulta em lote. Até aqui tem alguma dúvida sobre a consulta? Eu tô sentindo o pessoal meio quietinho aqui, hein? O pessoal pode ir comentando. E daqui a pouco, Cá, só para confirmar, nós temos uma convidada especial, que é a Ludmila, uma gerente de uma promotora grande aqui em São Paulo, da Nova. Ela vai passar alguns feedbacks para vocês, bem interessante de parceiros, tá? Ela vai contar um pouquinho também da nossa parceria com Presença, tá? Como que é essa parceria, tá? E ela também, pessoal, vai falar um pouquinho das ferramentas para ajudá-los aí na ponta, tá? Na digitação, a startar vendas. A Ká vai acabar de apresentar aqui um pouquinho sobre das nossas tecnologias e já já a nossa convidada especial vai falar um pouquinho com vocês. Perfeito. Então, além da consulta em lote, que é uma ferramenta que é para parceiros que estão iniciando, é claro que você que já é um parceiro que tem tecnologia ali avançada, já tem a Vende Aí, que nós vamos também falar sobre isso, mas você pode utilizar sim a consulta em lote como uma outra vertente, um outro caminho, mas a consulta em lote inicialmente é para parceiros que estão iniciando no projeto do CLT e ainda não sabem qual caminho tomar.
Então, para você que está iniciando, que tem uma base já fria, faz esse canal de higienização. O que acontece muito é que o parceiro que está começando no CLT, ele pega uma base lá de FGTS e acha que é o mesmo público do consignado privado, mas não é exatamente. Você tem que fazer uma higienização, entender qual que é o perfil daquele cliente para depois fazer a digitação. Senão, o que acontece? Você pega lá o seu CPF de FGTS, mas é meu cliente fiel, é um cliente de muito tempo, eu sei que vai, eu sei que vai. E aí, quando você joga no sistema, não abre tabela. Aí fica aquela frustração, meu Deus, não está passando nada na presença. Mas por quê? Porque você ainda não fez o canal tem que ser feito, que é fazer a higienização do seu cliente, entender aquele perfil, entender se aquela empresa está apta também aqui dentro do Presença. Aí sim, fez a higienização, consultou, descobriu qual que é a margem do seu cliente, você faz, oferece para ele, na verdade, o consignado privado. Aí você pode utilizar algumas estratégias, que depois que você faz a higienização, você pode utilizar para o caminho do disparo. Aí você pode entrar no disparo de SMS, de WhatsApp, o que realmente é mais vantajoso é o WhatsApp. O SMS é bom, mas não é um caminho maior. Onde você tem mais escala é no WhatsApp, que o pessoal fica mais online o tempo todo. Principalmente para quem é CLT, tá no horário de trabalho, então o SMS acaba nem ligando, mas o WhatsApp dá para dar uma olhadinha assim de relance, né? Então ele consegue ver a mensagem que chegou. Então, se você for seguir nesse caminho, é um sucesso muito maior de você ter, tá? De você realmente ter no presença aqui dentro. Fazer a higienização, pegar a estratégia e, claro, com todo o nosso apoio, não tem nem como você não crescer, né? Principalmente com o apoio que você tem do seu gerente, do comercial, realmente dá toda a diferença na escala da sua produção. Então, para você fazer o primeiro passo a passo da consulta, fez lá a higienização na consulta off, que também está no portal disponível. Tudo que a gente está falando aqui, nós temos os materiais, é que são muitos materiais, então o aulão ficaria muito extenso da gente mostrar todos assim para vocês. Mas nós temos os caminhos, o nosso grupo de suporte também está sempre à disposição e encaminha para você como é que faz ali no grupo do parceiro. Nós encaminhamos o material, desenhamos a estratégia para você e você segue nesse caminho. Esse é da consulta em lote, tá? Mas nós também temos outros, como por exemplo a nossa API. Isso é para parceiro que já tem a tecnologia, já sabe como funciona. Você que está iniciando no CLT, não é um problema de você não ter a API agora, porque tudo é um crescimento, é em escala, né? Então não precisa ter aquela vontade, ai meu Deus, eu não estou vendendo nada, vou colocar API, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Realmente, tem que investir para você crescer no CLT, mas também sem desespero, né? Sem aquela pressa, a gente sabe como é, a gente quer vender realmente, mas tem que entender o produto para depois colocar a tecnologia. Para parceiro que já tem a tecnologia, é um cenário ótimo, é o melhor dos cenários, porque realmente ele cresce ainda mais rápido em produção. E nós temos a API disponível para todos os usuários do Presença. Você que tem um desenvolvedor, você pode pegar a API aqui do Presença com o seu comercial ou no próprio portal, já está disponível dentro do portal para vocês solicitarem ali a API, pegarem a API do CLT e homologar no sistema de vocês. Pela nossa API, você consegue fazer tanto a consulta como a digitação, tá? Então, tudo você consegue fazer pela API. Se eu não me engano, são 2 consultas por segundo, tá? 30 consultas por minuto. Se eu estiver errada, depois alguém me corrige aqui nos comentários, tá? Mas a princípio seria isso mesmo. Então, pela API, você consegue consultar e digitar e cresce realmente em escala. Tem 2 caminhos aqui dentro do Presença para você escalar. Ah, Cá, mas essas 2 estratégias não estão funcionando para mim. Então, você procura um dos seus comerciais, me procura, ou procura a Tati, ou procura algum comercial aqui dentro do Presença, para nós desenharmos juntos uma estratégia para você crescer em produção, porque realmente não tem como não crescer com todas as ferramentas e apoio que nós damos a vocês, tá? Então, essas são as 2 vertentes que nós temos aqui de início, que é a consulta em lote, que é a consulta off e a consulta on. Mas além disso que eu disse, eu também tenho a consulta off na API, tá bom? Então, você, para parceiro que é tecnológico, que já tem a API do Presença, também consegue ter acesso à API off, tá bom? Você consegue também jogar uma base maior ali na API. Até aqui ficou alguma dúvida para vocês, pessoal? Ô, Ká, eu Eu só só quero quero. complementar, a sua fala foi excelente, né?
Pessoal, as APIs estão disponíveis ali no portal do Presença, tá? Então, você, parceiro que está aqui e quer consultar, pode chamar o gerente, que nós estamos aqui para atender vocês, né? Mas ali no portal, do lado direito, assim que você entra, tem um bonequinho. Clica ali e clicou nesse bonequinho bem do lado direito superior, vai aparecer ali as APIs. Então, ali tem os endpoints, tem tudo que vocês precisam. Quando o seu parceiro for fazer homologação, parceiro da promotora, pode liberar ali para ele, tá? O portal. Vocês mesmos consultam para explicar para ele onde está, ou a gente manda um print aqui, é bem fácil, é bem didático ali, tá? E, se necessário, o gerente da promotora faz um grupo com nós, né? Com a gente aí, com nós, gerente aqui do Presença, para que nós possamos auxiliá-los. Nós temos um time de dev aqui que vai ajudá-los aí na homologação se for necessário, tá bom? Karine, Perfeito. Renata aqui. Opa, Renata, tudo bem? Beleza. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando desse assunto, sobre a integração aí. É só consulta offline para integrar? Não entendi a pergunta, Consulta desculpa. das APIs. Ah, entendi. A consulta off. Ó, hoje na API, nós temos a on, tá? Que faz ali a digitação, e a off. Se você já tiver um desenvolvedor, eu também já te envio, tá, Rê? Depois. A documentação para você Eu tenho um homologar no seu sistema que dá para sistema. integrar. Perfeito, então. Eu te mando a documentação depois, Combinado. tá bom? Bom, ainda falando sobre ferramentas, pessoal, eu ainda tenho mais outros caminhos, tá? Também temos aqui a autocontratação, que eu costumo falar que se você realmente pegar essa autocontratação e utilizar ela com verdade, você acorda com resultado garantido. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho tanta certeza nisso. Porque se você faz um marketing hoje, a rede social, pessoal, você tem que explorar mesmo, né? Apesar de parecer loucura, TikTok, mas TikTok não tem nada a ver, é público sério. Olha, dá sucesso, tá? Nós temos o laboratório, que é a promotora Presença, que eles fazem bastante divulgação por lá, pelo TikTok deles, né? Fazem vídeos, trends do momento, que é o que dá certo, é o que chama a atenção do povo. O pessoal está consumindo, né? Enquanto vai indo embora do serviço, entra lá no ônibus, entra no carro, entra no Instagram, na internet. Se pesquisar CLT, aparece um montão de conteúdo. E por que não ter o seu conteúdo lá também? Então, é interessante você pegar essa autocontratação que está disponível no portal para vocês. Todos os usuários do Presença têm acesso ao link de autocontratação. No portal, lá em cima, tem dashboard, a proposta e autocontratação. Clicou em autocontratação, clica em gerar link, dá um F5 na página só para poder atualizar e já aparece para você o seu link. É um link vitalício, então não tem que fazer esse processo toda vez que vocês forem atualizar o portal. Você clicou uma vez, pegou o link, já sai disparando. O que é legal, você pode pegar esse link, deixar como poder de negociação para você que tem call center, por exemplo. O seu vendedor está lá fechando com o cliente, aí acabou o horário de almoço daquele funcionário, daquele seu cliente. Opa, não vou conseguir responder agora, só vou conseguir finalizar à noite. Deixa o link de autocontratação com ele. Porque se você não tiver no seu expediente, você não vai perder a venda. Deixa o link de autocontratação, ele mesmo faz a contratação dele, finaliza o contrato e você já acorda com o contrato pago. É assim que funciona. Isso é uma das outras estratégias que você pode utilizar. Ou também pegar o seu link de autocontratação, fazer aquele marketing antigo, principalmente para quem tem loja, tá, pessoal? Para quem tem loja, funciona muito bem. Você pegar esse link, transformar ele em QR Code, imprimir e colocar nos postes da rua. Funciona muito bem colocar nos postes, porque aí se a pessoa estiver esperando um ônibus ali ou parada em algum lugar, vai ver um QR Codezinho no poste, por que não? Tá precisando de dinheiro? Escaneie seu QR Code aqui. Vai lá ler o QR Code, cai direto na página de autocontratação. Vai com a imagem do Presença, né? Mas isso também pode ser negociado. Você que achou interessante, você pode procurar o seu gerente comercial. Nós temos o white label na autocontratação, e é claro que depende da negociação, tá? Então, parceiro que já estiver produzindo, já estiver crescendo aqui conosco, convertendo, nós conseguimos negociar para colocar a sua logo, a sua identidade visual no link da autocontratação. Então, se você usar esse caminho, também você cresce. Pode colocar no Instagram,
pegar o seu link de autocontratação, colocar na sua bio lá da sua página oficial. O cliente gosta de saber com quem que ele está falando. Pesquisou lá no Instagram, jogou seu nome lá no Google, não encontrou. Onde que ele vai? Vai jogar no Instagram. Vai procurar a sua página. Aí vai clicar, vai ter um link de autocontratação lá. Às vezes não quer nem falar com você, ele só quer tirar informação e curiosidade, né? Então ele pode clicar no seu link e, assim, fazer a autocontratação, fazer o empréstimo CLT por lá. Ah, Cá, mas o meu cliente não fechou, o meu cliente não quis contratar. Tudo bem, sem problemas. O mais legal disso é que você tem acesso a todos os leads que entrarem no seu link. Porque se ele deu início à jornada no CPF, nome e telefone, que são os 3 dados básicos, você já consegue ter acesso ao telefone dele, à informação dele. Então, por mais que ele não tenha fechado ali a venda, o contrato dele, a contratação, no caso, por mais que ele não tenha concluído, você tem acesso às informações. Aí você pode fazer um remarketing, um retrabalho ali com ele para fechar a venda com aquele cliente. Então, você disparou no tráfego pago, disparou no Instagram, disparou no TikTok, colocou na sua bio no Instagram, você vai ter todos aqueles leads ali para você trabalhar também, tá bom? Então, tem mais uma aí ferramenta para vocês, que é a autocontratação. Usem e abusem para vocês realmente crescerem em produção. Complementando aqui, a Ká arrasou, falou aqui das ferramentas que estão estourando aqui no Presença, né? Os parceiros amam essas ferramentas, realmente utilizam demais, né? A Ká falou muito bem aqui do nosso lote, da autocontratação e das APIs, que são ferramentas bem estratégicas hoje que nós temos aqui, e sabemos que os bancos e as fintechs hoje não liberam, principalmente APIs, tá? Então, aproveitem, chama aqui o gerente que a gente vai liberar para vocês aqui para digitar em grande escala e para de fato fazer volume, tá? Para finalizar aqui um pouquinho falando das ferramentas, né, Ká? A gente tem uma persona. Acho que a Ká ia falar, né? Ká, fala um pouquinho da persona que a gente depois vai chamar a nossa convidada especial para falar do Vende Aí e de mais ferramentas aqui para ajudar vocês a engajar. Então, vou deixar para Ká falar da nossa persona. Perfeito, Tati, uma excelente colocação. Senão eu ia esquecer. É tanta ferramenta, é tanta coisa boa, pessoal, que realmente a gente até para guardar às vezes, né? Mas vamos lá, falando da nossa persona, pessoal, para parceiro que você que tem o tráfego pago. Ai, Caio, eu tô colocando todos os filtros que eu imagino, eu coloco lá no meu tráfego, falo pro meu marketing, eles divulgam, e aí vem um monte de coisa que às vezes nem presta, né, para mim, acaba não sendo útil o cliente que vem. Então, a gente já resolve isso para você também. Por quê? Nós temos o público ideal, que é essa persona que nós temos. A persona é exatamente o que nós aprovamos dentro do Presença, aqui dentro de casa. Então, nós extraímos um relatório a cada quinzena, jogamos lá para o nosso marketing, eles dão a identidade visual e nós divulgamos para vocês realmente colocarem no tráfego de vocês. Então, fica até mais prático para vir realmente o público assertivo, não vir qualquer coisa, porque se você pegar o roteiro, o nosso roteiro é um macro. Né, nós até respondendo a pergunta de alguém que tinha colocado aqui, a idade, o vínculo mínimo é de 18 meses, tá? O tempo mínimo de vínculo, 18 meses. Mas se você pegar o roteiro lá, o macro do nosso produto, você vai colocar um montão de filtros. Porém, nem tudo que está no roteiro realmente é o que vai estar aprovando mais aqui dentro. Então, o que nós separamos? Deixamos para você o roteiro, para você poder ser conduzido por ele, mas também colocamos a persona, que é um público mais fechado, para você que trabalha com tráfego pago, filtrar realmente o que está sendo assertivo. Pegou a persona aqui do Presença, coloca lá os mesmos filtros. Na persona, o que a gente traz? O que Nike mais aprovou, o ramo de atividade daquele funcionário, a região daquele funcionário, a idade, o perfil. Então, tudo isso já está concentrado na persona. Aí você pode utilizar alguns sistemas que você já deve ter para extrair bases ou algo do tipo, pegar a nossa persona, jogar os filtros dela nesse seu sistema e extrair uma base. Aí é batata. Pegou essa base já meio filtrada, joga na consultoria
consulta on, para vir para você já a margem do cliente, depois você faz só um disparo. Ó, já te deixei preparado para você só fazer o caminho e depois crescer ali em escala de CLT, tá bom? Então, também temos esse canal para você seguir a persona, a autocontratação, temos a consulta on, consulta off, API, é o que nós mais temos aqui, são ferramentas para vocês crescerem, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? O Karine, Nós não... Oi, Rê. Na hora que você falou de dúvida. Pode falar. Aqui, quando eu tenho uma margem, então beleza. Hoje eu testei, né? Fui lá, botei uma base minha, já peguei o resultado aqui, deu a margem. Agora, uma pergunta. Eu tô com a margem do cliente. Essa margem desse cliente, cada um vai ter uma taxa de juros, correto? Ou não? Ou você tem um fator? Pô, Renata, você tem esse fator aqui que você pode simular. A taxa é uma só, tá? Uma taxa fixa. Nós temos ali também no nosso roteiro, então isso não muda, tá bom? Pode ficar tranquila que não muda, é uma taxa só. A margem que realmente, se você não atacar, até um ponto importante, tá, Rê? Se você não atacar o cliente, beleza, abriu a margem para você. O CLT é um público muito tomador. Se você não atacar aquele cliente, outro vai atacar. Outro vai estar oferecendo, ele está no mercado. Então, você tem que pegou a base, é para todos os parceiros, tá? É o mesmo questionamento para todos. Pegou a base de lá com a margem, já vai ali atrás do cliente, já entra em contato com ele, dependendo do cliente, até eu comentei com você hoje mais cedo, se ele realmente está na nossa base de cadastro, a gente consegue trazer o telefone, mas isso não é certeza, tá? É só se realmente o cliente estiver na nossa base de cadastro. Aí nós conseguimos extrair o telefone. Mas se não trouxer, você pode utilizar ali algum outro sistema, como um Lemit, que geralmente outros parceiros utilizam, para puxar alguns telefones, tá bom? Pessoal, agora eu vou liberar a nossa convidada especial, Ludmila. Lud, você está por aí? Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem também, a Lud apareceu. Pessoal, a Lud, ela é uma gerente aqui muito querida da Nova, uma promotora que nós temos aqui em parceria, tá bom? Ela vai contar um pouquinho como que é o trabalho nosso aqui dos gerentes do Presença, né? Vai contar um pouquinho aí a jornada do cliente aqui conosco. Ela vai falar um pouquinho das ferramentas que nós temos para ajudar vocês, tá bom? E o que os parceiros fazem, né, Lud? Eu quero saber, a gente quer saber o que os parceiros fazem para vender em escala. Essa é uma gerente que vende muito, pessoal. Ela é recorde de vendas pela Nova. Então, a gente quer saber aqui o segredo, o que os parceiros andam fazendo para vender tanto aqui no Presença. Isso mesmo. Gente, desculpa a minha voz, tá? A Tati me convidou, mas eu acabei indo para São Paulo semana passada e minha voz não quis voltar desde então, né? Mas se vocês estiverem escutando bem, que bom. Mas eu não tenho essa voz assim, não, tá? Tá perfeita a sua voz, Lud. Tá bom. Primeiramente, obrigada, Tati, e até mesmo para entender ali o processo. Quando a gente pega um parceiro e começa a ver a evolução dele, o que a gente faz, eu e a Tati? A gente estuda realmente a persona, que a Ká estava falando, que eu acho importantíssimo. A gente realmente entender o que o banco quer, para a gente poder realmente ir atrás daquilo. Então, o trabalho que a gente faz, primeiramente, é entender a situação ali do banco, para a gente poder correr atrás daquela persona ideal e a gente ter as aprovações. Então, primeiro a gente faz esse trabalho de offline, que eu acho importantíssimo, tá? Para saber o potencial, e depois a online. Então, isso é legal da gente jogar na off, não perder tempo, e nem a online, que é importante para nós. Então, a gente faz esse funil. Fora isso, a gente também pega, tá? Perfil de CPF que pagou recentemente nos bancos, para a gente descobrir qual que é o CNPJ desse CPF que mais está aprovando dentro do Presença, tá? E eu e a Tati aqui, a gente tem essa ferramentinha de tentar descobrir esse CNPJ, para a gente poder trazer ali quem tem esses clientes, fora esse CNPJ que recentemente aprovou. Então, a gente sempre pega ali coisa de uma semana para a gente poder entender, tá? Isso daí é um trabalho legal e personalizado que o Presença faz com a gente, assim, o gerente, para que vocês possam ter maior assertividade, tá? Fora isso, a gente também utiliza muito a Vende Aí,
né, que é esse robô de CLT. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui e vocês vão poder ver na data de hoje, tá? Como que ela apresenta, tá? Esse daqui, ele é uma aprovação de dentro do Presença, então eu coloquei ali no chat, tá, Tati? Eu não posso mostrar o painel todo que é do parceiro, mas eu mandei ali, eu mandei vários para a Tati hoje, porque hoje está ali o negócio rodando muito bem. E aí a questão da IA, eu acho importante quando o parceiro tem lead, e esse lead já não consegue mais atender por conta da demanda, por conta do processo da empresa. Então, por exemplo, eu fiz um tráfego pago, está chegando lead para mim, eu não tendo assertividade, eu não estou tendo assertividade para poder fazer esse trabalho. Então, a gente entra com o projeto da Vende Aí, para que vocês possam ter maior assertividade e agilidade ali, tá? Ele está fluindo muito bem, eu já acompanho a Vende Aí há um bom tempo, e a questão do Presença lá dentro está sendo um dos maiores bancos, tá, de aprovação. Então, é interessante olhar com carinho, chamar a gente ali para poder explicar melhor, ver se faz sentido a ferramenta, porque é uma ferramenta externa, mas que a gente consegue colocar o Presença plugado para ver se faz sentido. A Nova, hoje, ela também é envolvida em muita tecnologia, então isso ajuda muito também a gente ter um sistema que ajuda o offline junto com o online. O que a gente faz esse lead? É um lead ativo, então a gente precisa disparar. A gente tem ali o robô de WhatsApp, tem o SMS vinculado, podemos fazer o remarket, que eu costumo falar muito para a galera, gente, quando vocês mandam mensagem ativa, entenda que o cliente ele tem que estar totalmente satisfeito em receber aquela mensagem. Então, às vezes, um olá, tudo bem? Perguntando se ele tem interesse em saber mais, para que vocês não possam ter ali um número banido. Eu sei que muita gente não usa o API oficial, mas a gente pode usar hoje a IA, que pode nos ajudar com mensagem, que não vai infringir a meta, para que a gente possa ter ali uma maior assertividade e não ser banido, tá? Uma outra situação que eu acho bem bacana na questão do ativo é a gente tentar usar uma landing page nas mensagens, porque a landing page hoje ela não tem o banimento e ela tem algumas perguntas específicas. Então, quando o cliente recebe a mensagem, às vezes aquele número principal pode já ter banido, mas quando ele recebe a mensagem, a landing page, que é um link, ele não tem como banir. Então, é uma ótima tratativa para que a gente possa crescer o nosso ativo, que a gente sabe que o ativo tem o banimento. Então, a gente faz todo um trabalho para tentar manter o ativo cada vez mais em questão, tá? Então, da nossa parte aqui, eu falo para a Tati todos os dias, por quê? Porque nós vamos juntos pensando nas demandas, no que dá para fazer com o cliente final, nas dúvidas. Então, assim, você que está usando e que de algum momento, não tive boa assertividade, talvez foi a persona realmente que a gente não atingiu. E como o Presença agora liberou essas ferramentas, eu acho interessantíssimo a gente utilizar ela com toda a consciência e fazer um bom trabalho, porque às vezes o cliente não responde, porque às vezes a gente já quis falar ali o valor, já quis passar tudo, então de repente um áudio, falar que tem oportunidade, taxas expressivas, para ver se ele quer realmente essa troca de informação, tá? Chegar no cliente assertivo, ele é bom, mas tome cuidado a maneira com que vamos abordar isso daí, tá? O CLT, ele já hoje atinge um número maior do que o INSS, então, só para vocês terem uma noção, é um produto totalmente perfeito no mercado. Estamos entrando aí com cada vez mais qualificação, até mesmo para o banco e para o cliente, tá? Mas só para vocês entenderem o tão grande é esse produto, que o INSS tem anos e anos e anos, e nós hoje com o CLT já atingimos uma carteira maior que o INSS, tá? É só realmente a gente entender as tratativas e as demandas para a gente fluir esse trabalho.
Deu para ver a imagem ali, Tati? Que bacana que foi. Deu para ver Ah, sim, Lude. E muito obrigada pelo seu feedback, pessoal. Muitos parceiros ainda não sabem, né, Lude, o que é o Vindiaí. Explica um pouquinho aqui, você que está com um parceiro na ponta e tem toda a expertise no Vindiaí nesse produto. Quem não sabe, a Lude, ela entende muito dessa área de tecnologia, ajuda os parceiros muito nisso, né, Lude? E explica um sim. pouquinho o que é o Vindiaí, né, exatamente, o que ele faz. Ele faz atendimento, ele não faz? Conta um pouquinho para os parceiros aqui entender. Sim, a Vendiaí, ela é uma IA, tá? Não é um chatbot, não, ela é uma IA. E a IA, ela faz a tratativa do início, meio e fim, tá? O que que eu costumo dizer? Eu vou contratar a IA e vou na praia beber e só esperar o dinheirinho caindo na conta? Não. A IA, a gente costuma dizer o seguinte, ela é receptiva. O que que é receptivo? O cliente quer continuar conversando, então ela vai tratar todas as demandas do início, meio e fim. Ela vai digitar, ela vai acompanhar, ela vai mandar link, mesmo quando tem autorização. Ela vai fazer todas as demandas, tirar dúvida, só que é isso, eu preciso que o cliente mantenha a conversa com ela. Tem os follow-ups para que a gente possa trazer o cliente de volta, tem os follow-ups sim, tá? E aí, o que que acontece? Como que é hoje as suas demandas no CLT? Hoje eu trabalho com tráfego pago, chega a 100, 200, 500, igual o parceiro aqui chegou, 800 lead, a IA vai tratar e falar com todo mundo ao mesmo tempo, tá? Então, isso facilita a sua operação. Lógico, se o cliente parou de responder, no máximo, se você colocar um follow-up, ele vai de novo chamar ele ali. Mas o que que eu costumo dizer? Tem na mesma tela um simulador, caso você queira pegar o atendimento para fazer mais humanizado e depois voltar para a IA, tem como você simular caso deu algum erro, caso ele queira outros valores na própria tela da IA, então você não precisa voltar no banco, tá? E se caso o cliente escolher um outro prazo, você também tem como incluir os dados bancários, se você pegou o atendimento, na mesma tela e o robozinho já segue digitando. Então, o que eu costumo falar de uma ferramenta de tecnologia, tá? Ela tem que fazer sentido para a empresa. E quando eu falo fazer sentido, significa o seguinte: você que não tem um receptivo de grande escala, quando eu falo grande escala, é acima de 30, 50, 100, que você já não consegue atender esse público com excelência. Compensa você colocar uma automação. Ah, Lud, eu não tenho um tráfego pago, eu tenho só o ativo. Compensa se você tiver uma boa ferramenta de disparo, ou quando eu falo boa ferramenta, gente, hoje não existe o que não bane, né? Mas quando você tem uma dinâmica de disparo, ele também funciona, porque aí ela é receptiva. Então, quando você dispara e o cliente responde qualquer coisa, quem pega é ela, porque é o número que está acionado a IA. Então, assim, os dois faz sentido, desde que você tenha esse volume, desde que você entenda o processo que ela vai responder se o cliente quiser continuar conversando. Isso facilita as operações, ela trabalha 24/7, então no final de semana, à noite, em qualquer momento, ela vai trabalhar. Então, nesse cenário faz sentido. Quando o parceiro não tem nenhuma dinâmica de disparo, não tem um tráfego pago, eu costumo dizer o seguinte, vamos intencionar, então, ao contrário, vamos procurar mais clientes e na hora que eu chegar nesse potencial cliente, eu coloco uma tecnologia, tá? Porque qual que é a função da tecnologia? Responder se chegar 1.000, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Consultar se o cliente autorizar. Responder se o cliente perguntar. A função da ferramenta seria essa. Então, se você tem um cliente que chegou um saldo e ele parou de responder, você pode colocar um follow-up ou falar com ele no humano, entendeu? Então, o que eu costumo dizer sobre a ferramenta é fantástico, só que a gente tem que saber trabalhar com ela, senão a gente tem o quê? Uma frustração ao invés de alegria, entendeu? Com ela ali. Sim, Mas é Lude. essa a função.
Nossa, a Lud, assim, pessoal, deu uma aula aqui do Vende Aí, de ferramentas para ajudar você, parceiro, a alavancar as vendas. E esse é o grande segredo dos parceiros que vendem aqui no Presença. Lud, eu agradeço demais a sua participação, tá? Pode deixar seu Obrigada. contato aqui também, se precisar. Agradeço muito, deu uma aula aqui para todos nós. E é só agradecimento mesmo, amiga. É isso, Você, ó. assim, uma Aproveite excelente o cenário, gerente. pega a Aham. persona, faz o offline e o online, que a gente vai realmente entender o processo, e entendendo o processo, vocês vão ver que a gente vai ter uma assertividade maior. É só entender o processo. Perfeito. E parceiros, chame seu gerente comercial aqui do Presença, tá? Lud, agradeço. Um grande Obrigada, beijo para obrigada, você, gente. amiga, Precisando, eu tô aqui, viu? muito querida aqui no Presença, uma excelente gerente. E vocês, parceiro, para entender mais sobre a ferramenta, chama logo o seu gerente comercial, que ele vai te explicar. Então, por hoje é só, Cá. Quer complementar aqui da minha parte da Lud, a gente já finalizou com chave de ouro. Se você quiser finalizar, Cá, falando um pouquinho ali da campanha, né? Tá rodando uma campanha aí. Gente, tá rolando campanha. E Luz, muito obrigada, viu, amiga? Nossa, foi realmente um baita de um aulão sobre a Vende Aí. Gente, tem muita ferramenta, viu? Tem muitas opções ali na Vende Aí. Nossos parceiros sempre estão nos passando como é que funciona. Então, procurem saber, procurem conhecer a plataforma. Mas como a Luz bem falou, eu gostei muito do finalzinho do que ela disse, que primeiro entende realmente, né? Em outras palavras, entender o produto para depois você colocar, vende aí. É para quem tá com escala, opa, não consigo mais atender, tem muito lead, muito cliente, meu Deus, e agora? Aí você coloca a tecnologia. Antes disso, não invista. Procura mais leads, procura mais clientes, depois você coloca ali automação no processo, que daí não tem como, né? Realmente vai ter precisar de outros braços para conseguir atender. E a Lud, assim, o finalzinho foi perfeito, porque é algo que os nossos parceiros, no geral, às vezes fica com isso, né, Luz? O pessoal fica nessa ânsia, meu Deus, eu preciso vender CLT e agora todo mundo vendendo e eu não, como eu vou fazer? E aí fica naquele desespero, vou colocar a ferramenta aqui, vou colocar a plataforma aqui, e aí acaba se frustrando porque não conseguiu. E aí acaba colocando a culpa na instituição. Às vezes acontece isso, não, porque o banco não me ajudou, porque o banco tal não me ajudou, porque o banco tal não me ajudou. Mas por quê? Vamos entender o que aconteceu. Aí a gente entende que não era o lead que estava qualificado, não tinha entendido ainda como funciona o produto, e aí foi colocando ferramenta, foi colocando gastos. Então, vamos entender o produto, buscar esses clientes para depois colocar automação, que daí você até evita gastos financeiros também. Muito obrigada, viu, Luz, pela aula que você nos deu aqui, por esse feedback excelente. E, pessoal, agora realmente é para cima, é crescer em produção, é aproveitar as oportunidades que nós temos. Temos muitas ferramentas, como nós apresentamos aqui. O bate-papo de hoje era sobre as mudanças, eram também sobre as estratégias. Claro que nós temos muito ainda para abordar, muitos temas para falar, de fluxo de digitação, etapas da proposta, mas vai ficar para um outro aulão, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu espero que vocês realmente tenham curtido e entendido a lição de hoje, em como é que vai ser o cenário daqui para frente com o nosso CLT. Quem gostou vai colocando nos comentários aqui, que quer o próximo. Eu quero, vocês estão muito calados, gente. Você tem que colocar mais mensagens aqui no comentário para a gente, vai agradecendo ali o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida, também fiquem à vontade para perguntar, para falar aqui no chat. Pode mandar, tem mensagem subindo. Ademir, parabéns pelas dicas, meninas, muito obrigada. Ô, Ká, Ah, só só para a pra... gente deixar eles um pouquinho animados aqui, né, pessoal animar, e para finalizar, É né? Copa, né? Não foi A da Copa. Copa, vamos falar da Copa. Foi da campanha. Gente, é verdade, eu ia falar da campanha, quase me esqueci, mas vamos lá. A Copa Presença ainda está no ar, pessoal, essa campanha que, olha, tá muito acessível de você bater, tá? Muito acessível mesmo. O regulamento está no nosso portal do Presença. Quando você clica lá no portal, tem a opção de roteiros. Clicou em roteiros, no finalzinho tem campanhas. Você consegue ler com calma o regulamento. Mas para dar um spoiler para vocês, quais são os prêmios? Um PlayStation 5
e uma televisão de 50 polegadas. Já pensou a gente assistir o final ali da Copa, o nosso Hexa chegando, que vai chegar com a televisão de 50 polegadas? É um baita de um prêmio. E assim, aqui nós temos aquele método, bateu, levou. Foi assim com a campanha de iPhone e com essa não é diferente, tá bom? Então, participem, parceiros de API, isso é para 2 produtos, tanto para o CLT como de SIAP. Então, tem 2 produtos que nós temos a Copa Presença, tá bom? Então, aproveitem a oportunidade de conseguir esses prêmios. Pessoal, mais detalhes e dúvidas, chame o gerente, tá? Para saber aqui, se vocês ficarem com dúvidas ali do regulamento, a gente está aqui para esclarecer posteriormente, tá? Então, já vamos finalizando aqui, né, Cá? Porque já estendemos muito tempo, a gente gosta de falar mesmo, eu, a Karine e a Lud, nós amamos falar. Então, se deixar aqui, vamos até às 18, mas para não ficar tão cansativo, eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, viu? O aulão fica gravado aqui. Nosso Marte colocou o link aqui. Tá aqui o link, pessoal. Depois reveja aqui o que a gente conversou, tá bom? Estamos todos aqui disponíveis para atendê-los, tá? Um grande beijo e muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde, bons negócios e um ótimo mês.